Olá, pessoal! Vamos aí para a nossa segunda aula sobre os métodos da avaliação de desempenho. Vai cair esses métodos, tá, na avaliação de vocês, e a primeira parte do conteúdo teórico que a gente viu ainda presencialmente, tá? Então, eu vou avaliar vocês por meio de um questionário de questões objetivas pelo Forms, igual vocês fizeram um exercício anteriormente. E no dia da avaliação, eu vou encaminhar o link desse formulário, vocês vão digitar o nome de vocês, responder e logo depois eu divulgarei a nota, tá? Provavelmente no final de maio vai ser o dia que a gente vai fazer essa avaliação. Mas, para a gente dar continuidade aqui ao conteúdo, eu vou encerrar essa parte das ferramentas, tá? E aí vocês poderão estudar pelos slides ou pelas videoaulas também, né, gravação de voz, né, do PowerPoint que eu estou postando aqui para vocês. E qualquer dúvida, podem comentar aí no mural do Google Sala de Aula. Bom, então a lista de verificação é uma das ferramentas da avaliação de desempenho e nela eu posso atribuir uma nota de 1 a 5 para cada indicador do desempenho do colaborador. Para um desempenho fraco, eu atribuo a nota 1, para um desempenho excelente, eu atribuo a nota 5. A lista de verificação é uma ferramenta que anteriormente ela tem que ter sido planejada, né? A gente vai inserir todos os indicadores e um espaço para atribuir uma nota para cada desempenho do funcionário. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma lista de verificação, onde eu tenho os indicadores, habilidade para decidir, aceita mudanças, aceita direção, aceita responsabilidades, tem atitude, e eu atribuo uma nota de 1 a 5. A lista de verificação é importante porque ela não deixa faltar qualquer tipo de indicador, pois eu descrevo anteriormente quais são as áreas de desempenho e assim atribuo uma nota. Então, é uma ferramenta que a gente tem que preparar ela antes de ser aplicada. Uma característica importante da lista de verificação é que o método onde apenas o gestor avalia o desempenho dos colaboradores. Então, uma ferramenta vertical, né? Onde o gestor ele vai avaliar ali os seus subordinados. Quais são as características positivas? É um método objetivo e rápido, enfatiza os aspectos excepcionais do desempenho, os pontos positivos devem ser realçados, enquanto os pontos negativos devem ser corrigidos, e é um método de fácil montagem, de fácil utilização. Então, eu não preciso demandar muito tempo para poder elaborar a lista de verificação, e nem para aplicar também. E um dos pontos negativos dessa ferramenta é que peca por fixar-se em poucos aspectos de desempenho. Bom, pessoal, então a gente tem também aqui outros métodos de avaliação de desempenho, que são a autoavaliação, a avaliação 180, avaliação de potencial e a avaliação 360 graus. A autoavaliação é uma reflexão em que o funcionário faz do seu próprio desempenho, de acordo com as mesmas referências que o avaliador tem. Então, ela serve como uma reflexão, né, para o funcionário entender quais são as suas metas, os seus comportamentos, se ele está satisfeito com o seu desempenho atual. Os princípios da autoavaliação são melhoria do nível dos objetivos individuais, desenvolvimento ao nível de competências, apontar as principais necessidades de formação e não se sobrepor à avaliação da chefia. Então, a avaliação considerada como autoavaliação, ela também tem que ser complementada com a avaliação da chefia. Então, pessoal, uma dica importante é que se a empresa ela nunca realizou avaliações de desempenho, ela precisa iniciar pela avaliação 180 graus, pois a autoavaliação ela é um pouco mais complexa, ela conta com a participação efetiva do colaborador, e se a empresa está iniciando agora o processo de avaliação de desempenho, não é interessante começar pela autoavaliação, tá? Então, eu até coloquei aqui uma dica para vocês. Se a empresa nunca realizou a avaliação de desempenho e não tem cultura de promover feedbacks, o ideal é adotar um método mais simples para começar, que é a avaliação 180 graus. Bom, então vamos ver do que se trata essa avaliação 180 graus.
É uma avaliação de mão única, simples e objetiva. Então, nada mais é do que a própria liderança analisando a performance do liderado. É aquela avaliação onde o gestor avalia o seu subordinado. As características, né? O gestor realiza uma avaliação de cada membro. O gestor necessita considerar se as atividades foram determinadas em tempo hábil e a ética deve estar presente em todo o processo e não se deve abrir espaço para apadrinhamentos. Então, pessoal, com a ferramenta que a gente chama de 180 graus, a gente tem aí uma avaliação vertical, né? Onde o líder avalia os seus subordinados. É claro que a gente pode utilizar qualquer um daqueles métodos, como a lista de verificação, escala gráfica, né? Dentro da avaliação 180 graus. O líder necessita estar preparado para realizar o feedback, claro, né, porque a avaliação ela só é completa se for passado o feedback para o colaborador. O feedback deve ser utilizado a qualquer momento e a liderança tem a oportunidade de realizar uma autoavaliação, a partir do momento em que analisa a performance de outros profissionais. Então, o próprio gestor que realiza a avaliação 180 graus, ele vai avaliar o seu estilo de liderança. Deve-se elaborar um formulário para mensurar como o profissional está lidando com as atividades, por meio daqueles métodos, né, que a gente viu anteriormente. E o plano de ação, que é pontuar o que deve ser melhorado, quais são os treinamentos a serem ministrados em razão de um desempenho ruim, né? E identificar se um profissional pode apresentar melhores resultados exercendo outras atividades, que é aquela questão finalística, né, de alocar um colaborador de setor em razão do seu resultado da avaliação de desempenho. Com os resultados da avaliação, né, a área de recursos humanos poderá apresentar à alta direção novas propostas de ações estratégicas. Então, pessoal, como a gente viu, o resultado de uma avaliação de desempenho é encaixar o colaborador em uma vaga que ele mais se identifique, proporcionar treinamentos para desempenho deficiente, e tudo isso são estratégias de ação para melhorar a produtividade da empresa. A avaliação 360 graus, pessoal, é a avaliação mais completa, né? Então, é outro método aí de avaliação de desempenho em que o colaborador recebe feedbacks simultâneos de diversas fontes ao seu redor. Por isso que a gente chama de avaliação 360. Então, o avaliado, ele recebe feedback do superior, do subordinado, do cliente, do colega de trabalho. Tudo que está à sua volta participa desse processo de avaliação 360 graus. Então, aqui é um organograma para a gente entender, né, a avaliação 360 graus, como todas as partes envolvidas participando aí de um processo de avaliação de desempenho. É interessante que evita a parcialidade, né? Então, a avaliação 360 graus, como ela colhe informações de diversas pessoas envolvidas no processo, evita apadrinhamentos, parcialidades e resultados tendenciosos. Então, o avaliado ele vai ser avaliado, né, por seus pares de trabalho, superiores, subordinados, clientes internos e externos. Nesse tipo de avaliação, é considerada também a avaliação que o próprio funcionário faz de si mesmo. Então, questão de prova. Dentro da avaliação 360 graus, existe também a elaboração de uma autoavaliação. Correto, porque a avaliação 360 graus ela é a mais completa. Ela envolve também a autoavaliação do colaborador. E, de todos os métodos de avaliação de desempenho, o método mais completo é a avaliação 360 graus. O objetivo é contribuir para o desempenho das competências e é uma importante ferramenta de gestão estratégica de pessoas. O método, né, é feito por questionários específicos que visa descrever o comportamento e competências considerados essenciais na organização. Então, eu vou criar os questionários, né, utilizando as ferramentas que a gente viu anteriormente, e esses questionários serão distribuídos para todas as partes envolvidas no processo de avaliação. O resultado deverá apresentar as informações necessárias para a identificação de oportunidades e melhoria, e o avaliado utiliza os feedbacks recebidos na avaliação para guiar o seu desenvolvimento profissional
principalmente no que se refere a competências e comportamentos. Então, mais uma vez, a importância aí do feedback. Esse método facilita a identificação de qualidades do colaborador, que muitas vezes não são destacadas pelos seus pares de trabalho, bem como as necessidades de melhoria pouco discutidas por seus superiores. Então, como a gente tem clientes e pessoas ali na linha de frente avaliando o colaborador, a gente consegue identificar outras características que, dentro da avaliação 180 graus, não é de fácil identificação. E os resultados? É uma equipe fortalecida, onde os indivíduos trabalham melhor e a empresa ganha colaboradores com desempenho acima do esperado. Então, pessoal, o grande problema da não aceitação de alguns colaboradores é a falta de tato na comunicação da empresa sobre a avaliação de desempenho. Então, é muito importante que o feedback ele seja criado com um clima positivo, buscando enaltecer os indicadores excelentes e propor melhorias para os indicadores que não foram tão bons. Então, a avaliação de desempenho ela tem que mostrar um poder sobre autodesenvolvimento, autodescoberta e melhorias das competências do funcionário. Então, essa comunicação ela é importantíssima dentro do resultado de produtividade da empresa. Normalmente, as avaliações são anuais e agregam 3 etapas: estabelecimento dos objetivos, acompanhamento ou revisão e apuração dos resultados. Os treinamentos precisam ser cíclicos, né? Há sempre a necessidade de se reciclar os objetivos ou até incrementá-los, responder às dúvidas presentes na cabeça dos participantes e de aculturar os novos funcionários da empresa. Não basta só avaliar o desempenho, pessoal. A gente tem que estar sempre investindo na mão de obra. Então, o treinamento é um investimento importante para que o colaborador ele esteja sempre em alta performance. Então, uma sugestão dentro da avaliação de desempenho da administração de empresas é a implementação do processo de administração participativa por objetivos. O que seria essa APO? Ela avalia o desempenho da organização e da comunhão entre funcionários e superiores. Então, é dependente da sinergia entre líder e colaboradores. É como se a gente traçasse objetivos para os funcionários como sendo os objetivos comuns da empresa, né? Então, é uma estratégia de participação do colaborador dentro dos objetivos da organização. Os objetivos são divididos em estratégicos, táticos e operacionais. Os objetivos estratégicos são os objetivos amplos, que atingem toda a organização a longo prazo. Os objetivos táticos são objetivos de cada departamento, cada setor ali da empresa, e eles são a médio prazo. E os objetivos operacionais, eles são de cada tarefa, de cada atividade ali dentro da empresa. São objetivos a curto prazo. Então, todos esses objetivos, eles têm que ser traçados, né, para o colaborador ter ciência, para que passe a ser um objetivo não só da empresa, mas também dele. E os benefícios é ter clareza nos objetivos da organização, melhorar o planejamento de controle, aumentar a motivação dos colaboradores e, consequentemente, o desempenho e fornecer uma avaliação mais objetiva. E para a gente encerrar, então, sobre esses processos aí de avaliação de desempenho, o APO, né, que é a Administração Participativa por Objetivos, ela tem essa ordem. Começa com o gerente e subordinado fazendo uma reunião para definir quais são os objetivos, né? A formulação conjunta desses objetivos consensuais, tanto objetivos individuais quanto objetivos da própria empresa. A ação individual, né, tanto do gerente quanto do subordinado, e a avaliação conjunta do alcance desses objetivos. Depois a gente avalia se esses objetivos eles estão sendo alcançados ou não. Então, é uma forma de buscar melhorar o desempenho do colaborador, pois se o objetivo dele também é o objetivo da empresa, isso passa a ser um trabalho em conjunto, um trabalho em comunhão. Beleza, pessoal? Então, é isso. Quando vocês forem resolver o formulário sobre a prova de vocês,
deem uma revisada no conteúdo que está tanto no Aluno Online quanto aqui na sala de aula do Google, tá? E qualquer dúvida vocês podem me enviar.